Pessoal, o assunto de hoje é relativo a uma questão que nós recebemos sobre ensembles, sobre comitês de classificadores. Como vocês podem ver, o Thiago está um pouco enrolado, ele está numa reunião, ele está presente aí só, essa risadinha foi ótima, ele está presente aí na chamada, mas ele está um pouco enrolado, então eu vou voltar o vídeo para mim aqui e vou gravar basicamente a explicação. Continua aí, Thiago, qualquer coisa você entra, não tem problema. Vamos lá. Bem, então, pessoal, o que a gente vai fazer hoje é responder essa questão sobre qual o efeito de um comitê de classificadores. De um comitê de classificadores. Também conhecido como ensemble, né? Deixa eu anotar aqui para vocês. Qual é o efeito de um comitê de classificadores, também conhecido como ensemble de classificadores, né? O efeito básico de um ensemble de classificadores é que, dado o espaço onde eu tenho todas as possíveis funções, todo o universo de funções, chamado, aqui eu vou começar a dar nome para as coisas, suponha que esse espaço é chamado de F, ele tem todos os infinitos classificadores existentes na natureza, inclusive aqueles que o humano eventualmente desconhece. O que acontece com o algoritmo de classificação? Ele constrói um viés em cima desse espaço. Então, eu vou até definir um pouco melhor aqui. Suponha que esse F é o F do perceptron. Tá? E aí eu tenho um outro espaço que seria um F da multilayer perceptron, que é um outro classificador. Poderia ainda ter outros vieses sendo explorados aqui. Repare que, pelo viés do perceptron ser menor, ele contém menos funções do meu espaço, enquanto da multilayer perceptron mais, o que permite que a multilayer perceptron represente problemas mais complexos. O viés do perceptron está contido no da multilayer perceptron simplesmente porque eu consigo, de fato, com um certo número de neurônios da multilayer perceptron, representar sempre o viés do perceptron. Se houver um único neurônio na camada escondida da multilayer perceptron, ela vira o próprio perceptron, ou seja, ela teria esse viés. Então essa é uma multilayer perceptron com mais neurônios na camada escondida, 2, 3, 4, não importa. Suponha que eu tenha um problema em que uma possível solução ideal para o meu problema está contida dentro desse viés do perceptron. O que o ensemble de classificadores faz? Basicamente seria utilizar tanto o multilayer perceptron quanto o perceptron para, a partir de uma certa solução inicial do perceptron, ele vai tentar convergir para essa solução, e a partir de uma certa solução inicial do multilayer perceptron, ele vai tentar também convergir para essa solução. Então, o que é o ensemble? Seria o caso em que eu utilizo mais do que apenas um classificador para abordar meu problema. No caso, estou usando dois. E aí eu vou explorar vieses distintos, como vocês podem ver aqui. No caso da multilayer perceptron, ele contém o viés do perceptron, e o problema teria uma solução ideal contida aqui. Esse é um cenário ainda mais simples. Mas continuando nesse cenário, qual que é a vantagem que o perceptron tem sobre o multilayer perceptron? Ele converge mais rápido, porque ele requer menos exemplos para convergir para essa solução a partir dessa solução inicial, porque o número de opções que ele tem é menor. Isso é definido pela teoria do aprendizado estatístico, que em breve eu pretendo postar alguns vídeos para vocês explicando a teoria e tal. E enquanto o viés da multilayer perceptron, por ser maior, contém muito mais funções, muito mais complexo, a gente também fala que ele é menos restrito, ele contém mais funções e isso faz com que ele demore mais para convergir. Isso leva, ou seja, ele precisa de mais exemplos para convergir para essa solução. Esse é um tipo de cenário. Eu poderia ter um cenário mais complexo. Eu poderia ter algo assim. E isso seria mais próximo de uma situação bem desejável para ensemble. Suponha que eu utilize um algoritmo que tem um viés, um outro que tem outro viés, um outro que tem um outro viés com alguma intersecção, um outro com outro viés, outro com outro viés, outro com outro viés, em cima do mesmo espaço F que contém todas as possíveis funções do universo. Qual que é a vantagem de usar ensemble? É que eu irei explorar vieses distintos do meu espaço, em busca de uma boa solução. Pode ser que cada algoritmo que tem um viés distinto convirja para uma solução totalmente diferente do outro. Por um sistema de votação, eu consigo convergir para uma solução que é, em média, melhor.
justamente porque eu exploro características diferentes desse meu espaço F, que contém todas as infinitas funções. Esse efeito de ensemble, acho que vale muito a pena ser discutido. Ou seja, no primeiro caso, eu poderia fazer um ensemble de MLP e Perceptron. Veja, não faz tanto sentido se eu tiver uma amostra de N elementos de treinamento que tende ao infinito, não faz nenhum sentido, porque o Multilayer Perceptron vai convergir para essa solução, que é a ideal. Porque eu tenho um número infinito de exemplos. Se eu tiver uma amostra pequena, aí muito provavelmente o Perceptron vai convergir muito mais rápido, obviamente, para essa solução, e ele vai ter um comportamento melhor. Então aí este viés é mais indicado. E esse viés da Multilayer Perceptron não será tão adequado. Dá inclusive para eu medir qual a efetividade, quão boa é essa convergência, né, que eu tenho para o Perceptron versus para o Multilayer Perceptron, inclusive descartar um deles e falar, olha, descarta do Multilayer porque o Perceptron se comporta melhor. Posso também ter um problema assim, ó, onde eu tenha esse espaço F, eu tenho aqui o viés do Perceptron e o viés do Multilayer Perceptron. O desenho é grande demais do Multilayer Perceptron, mas tudo bem. Suponha que a solução ideal está aqui, ó, para o meu problema. O Perceptron nunca chega nela. Tá? Então ele sempre vai obter soluções inferiores. E o Multilayer Perceptron eventualmente parte de uma solução inicial e converge para cá. Porque eu tenho uma amostra grande o suficiente. Isso aqui, de novo, dado pela teoria do aprendizado estatístico, que veremos mais posteriormente. Essa figura acho que é a mais representativa para ensembles. Exploro regiões diferentes do meu espaço de possíveis funções existentes no universo de todos os classificadores. E aí eu estou em busca de uma boa função. Quando eu construo um kernel, por exemplo, para uma support vector machine, eu posso, inclusive que eu estou fazendo algo assim, uma adaptação de viés. Se eu tenho esse viés, por exemplo, para uma SVM linear, uma SVM não linear que tem um determinado comportamento, ela pode ter um viés assim, por exemplo, ó, que explora uma outra região do espaço, tá? Inclusive contendo a anterior. Posso até fazer uma transformação manual do espaço onde nem contenha, onde eu tenha esse comportamento numa SVM típica, linear, e um outro comportamento diferente se eu reconstruir as features manualmente, por exemplo, aplicando um kernel que eu inventei. E aí eu vou explorar uma outra região do meu espaço. De repente aqui eu tenho uma solução melhor. Tá? Mesmo assim, mesmo se eu não souber analisar a convergência dentro dessa região, dentro dessa região, dentro dessa região, dentro dessa região, que representam os diferentes vieses que eu tenho, posso ainda assim fazer uso de ensembles e fazer um sistema de votação. Tá? Isso, em média, se eu tiver um grande número de classificadores, repare o seguinte, em média é como se eu tentasse obter vários possíveis classificadores razoáveis dentro desse espaço F gigante, abordando vieses distintos, o que em média pode de fato me dar um bom resultado. Eu particularmente sou mais pela abordagem, como vocês vão ver muitas e muitas vezes, de explorar esse espaço F em busca de adaptar o viés. Se eu notar que esse viés não é suficiente, será que não existe um kernel que eu poderia reconstruir e encontrar uma solução melhor? Eu tenho mais essa forma, esse ponto de vista, tá, pessoal? Eu tenho um ponto de vista um pouco diferente sobre isso. Eu tentaria adaptar esse viés para que ele tivesse, por exemplo, esse comportamento, e a partir desse espaço eu encontraria uma boa solução. Então, pode parecer muito simples juntar diversas técnicas para fazer votação, mas se a gente cai de novo naquela conversa que a gente teve na semana passada. Se eu não souber parametrizar, não souber configurar bem cada técnica para aquele problema, eu posso fazer uma votação entre resultados que não tem nada a ver um com o outro. Ou que são muito ruins também, né? Exato. Eu posso ter um monte de vários vieses, mas todos são ruins também, né? Exato. Você toca num ponto importante, assim, eu tenho um ponto de vista diferente sobre isso, né? Aqui tentando falar um pouco sobre a opinião própria. Eu de fato, eu fujo um tanto de ensembles. Eu tento estudar espaço, usar álgebra para estudar espaço, entender como que eu poderia construir um kernel para aquele espaço para encontrar uma solução ideal.
Eu Às sou vezes bem até... resistente também. Eu acho mais interessante, por exemplo, já que às vezes nem todo mundo tem um conhecimento de álgebra suficiente para estudar o espaço, mas pelo menos tenta pensar em qual técnica cortaria melhor o espaço que eu estou querendo estudar, né? Ao invés de, por exemplo, porque é meio... Muitas das vezes, você comparar, por exemplo, Naive Bayes com SVM, dependendo do caso, você vai acabar comparando maçã com banana, Sim. dependendo do tipo de abordagem que você for fazer. Eu acho que o mais complicado nesse cenário é essa escolha desses vieses. As pessoas meio que chutam isso. Elas falam, eu vou usar SVM, vou usar... E o cara usa SVM linear. Ele fala assim, vou usar NLP e vou usar um Perceptron. Sei lá. Veja, uma SVM linear, ela vai conter dentro dela o Perceptron também, e uma multilayer Perceptron com vários hiperplanos vai conter o viés de uma SVM linear dentro dele. Então eu tenho um contido dentro do outro. Se eu tiver um tamanho de amostra suficiente, eu não precisaria disso, né? Eu poderia usar só a multilayer Perceptron por fora, que é mais ampla, ela converge mais rápido. Sei lá, se eu tô desculpa, ela demora para convergir, mas eu tenho amostra. Se eu estou tentando, por exemplo, estudar, vários kernels, faria sentido fazer um example, por exemplo, para eu estudar o resultado de vários kernels, ou sei lá, eu tenho um determinado problema, eu quero tratar com alguns kernels lineares, homogêneo, não homogêneo. Aí talvez faria sentido, mas só por chute. Mesmo nesse cenário, sabe, eu fico reticente. Eu sou mais da opinião de que vale a pena fazer uma análise de convergência usando o generalization bound, né, o limite de generalização, ou limiar de generalização, se eu tentando traduzir para o português, que vem da teoria do aprendizado estatístico, porque aí eu consigo compreender se eu conseguir ou não convergir para um resultado ideal a partir da minha amostra. E aí depois eu comparo, olha, eu tenho essa solução que converge, essa também converge, mas qual delas se comporta melhor? Então, e aí escolhe a solução que converge melhor ou se comporta melhor para aquele determinado problema, ao invés de usar o example. O duro é que tem um monte de gente que vai ouvir a gente discutindo sobre Ensemble e vai ficar bravo, né? Porque tem uma galera que trabalha com Ensemble, gosta de Ensemble. De fato, se você não tem nem tempo e nem conhecimento para fazer um estudo algébrico do espaço, vale a pena utilizar um conjunto de classificadores que exploram regiões distintas desse espaço F, ou seja, que tem vieses distintos. E aí é importante que você conheça quais são os vieses dos algoritmos de classificação, o que é um problema também, né? Tem muita gente que não sabe quais são os vieses. Por exemplo, se eu pegar na Naive Bayes ou uma árvore como C4.5, J48, eu tenho um viés sempre de hiperplanos ortogonais aos eixos do espaço, né? Se eu estiver usando o multilayer Perceptron, esse hiperplano ele tem a derivada não é igual a zero, né? Ela pode ser diferente, ela pode assumir valor, né, positivo e negativo. Se eu tiver um SVM, além de ter esse comportamento que a multilayer Perceptron tem, eu também consigo encontrar um melhor corte no espaço, separando as duas classes, por exemplo, pensando no problema binário, né, e ter uma melhor classificação. Então, ou seja, eu tenho características diferentes. Acho que é muito mais interessante estudar qual técnica que seria adequada, qual converge melhor para um determinado problema, do que sair usando examples de uma maneira até displicente. Beleza, acho que é isso por hoje, né, Thiago? Boa. Então, se inscreva no canal, pessoal, e do mais, envie perguntas. Sei que várias críticas virão sobre Ensemble. Se alguém quiser, inclusive, gravar com a gente discutindo sobre Ensemble, acho que vale bastante a pena. Dá o teu recado aí, Thiago, final. É isso aí, pessoal. Beleza. Valeu. Um abraço.